Então, vamos lá, olha só um exemplo. Tem uma reação química aqui que agora não importa pra gente qualquer reação, só me importa saber, olhar bem quais são os reagentes aqui e os produtos aqui, tá bom? Calcular a velocidade média. A gente tem que calcular a velocidade média dessa reação aqui, sendo que eu tenho esses dados, ó, dessa tabela. O que são esses dados? Tá me dizendo que no tempo zero, botei o cronômetro, ó, misturei os reagentes e liguei o cronômetro. Nesse momento, vamos ver quem é esse aqui, ó. Ah, esse aqui é um reagente, ó. Então, é ele que eu vou estar acompanhando. No momento zero, eu tinha 0,1 mol por litro desse reagente. Não importa agora essa unidade, tá? Mas é a quantidade que eu tinha desse reagente no tempo zero. No tempo 50, agora eu tenho 0,0905. No tempo 100 segundos depois, 0,082, né? No tempo 150 segundos, meu cronômetro está marcando 150 segundos e eu consigo ver que eu tenho 0,0741 desse reagente. Então tá, então aqui eu tenho os dados que vão estar aqui em cima da questão, ó, e aqui o tempo que está embaixo da equação. Então vamos lá, então a gente já tem reagente aqui, vamos ver quanto delta do reagente, que é o que está em cima. Quanto que tem no reagente no final? Aqui, ó. 0,741, quantidade de reagente no final. Menos quantidade de reagente inicial, tempo zero, tá aqui, ó. Essa é inicial, tempo zero. Menos 0,1, beleza. Tudo isso dividido pelo delta do tempo. Tempo final, 150 segundos, tá aqui, ó. Menos tempo inicial, zero. Foi quando o cronômetro começou a marcar. Então, vai ficar esse valor aqui que vocês têm que fazer, 0,0741 menos 0,1, dividido por 150. Vocês vão chegar nesse valor aqui, ó. Pode fazer na calculadora. Prof, tá negativo, é normal? É normal quando a gente está se tratando de reagente. Por quê? Percebe que a quantidade de reagente no final da reação aqui, ó, em todas as reações químicas, né? O final, a quantidade dele é menor do que a quantidade inicial. Claro, no tempo zero, eu acabei de colocar os reagentes ali. Vai passando o tempo, ele começa a reagir, começa a se transformar em outra coisa, que é o produto. Então, a concentração, a quantidade dele, desse composto aqui, vai diminuindo com o tempo. E daí, como é o final, que é menor, menos o inicial, que é maior, aqui vai ficar negativo, tá bom? Então, é só focar nisso, que é o final menos o inicial. Então, essa é a velocidade dessa reação. Aqui está a unidade. Aqui, primeira unidade aqui de cima, mol por litro, botei mol por litro, unidade de baixo é segundo, tá? Mas nesse momento não se preocupem com a unidade. Não se preocupem muito. Olhem, percebam, mas não se preocupem muito. Aqui tá isso que eu acabei de falar para vocês, ó. Eu fiz um gráfico, isso não estava na questão e nem precisava. Que é, olha só, esse aqui é um gráfico de cinética, que a gente vai ver mais pra frente, que vai vendo ao longo dessa aula. Um gráfico de cinética, e isso tem alguns alunos que estão trabalhando na composteira com a Melina e eu tô ajudando também, né, principalmente nessa parte aqui. Sempre que eu quero estudar a velocidade de alguma coisa, né, seja lá na física ou aqui, eu tenho aqui no eixo X o tempo, e aqui o que eu tô medindo, se é a distância ou, no caso, era quem? A concentração do reagente aqui, ó. Concentração do reagente. Então, eu fui lá e fiz um gráfico colocando isso aqui lá no eixo X e no eixo Y isso. Então, eu botei, ó, no ponto zero, tempo zero, quantidade de reagente era, desculpa, fui pra frente, quantidade de reagente era 0,1, ó, 0,1. Tá aqui. No tempo, vamos ver o outro tempo, 50 era 0,0905. Então, no tempo 50, tá aqui, ó, 50, aqui, 0,0905, tá? E o que a gente vê? Aquilo que eu acabei de falar, que a concentração do reagente numa reação química, ela vai diminuindo ao longo do tempo. Tá aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa. Aqui, ó,
tempo, exatamente, é muito idêntico ao gráfico anterior. Só que isso aqui é genérico. Tempo, quantidade de reagente, tá aqui, ó. Reagente é o A, tá? Então tá, o que eu vejo aqui? Que ele cai, a concentração diminui com o tempo do reagente. Esse gráfico aqui também é de cinética, mas eu não estou acompanhando o que a gente chama de consumo do reagente, né? Eu estou acompanhando a formação de algum produto, tá? Estou produzindo uma substância lá, um composto lá numa indústria, e eu estou conseguindo acompanhar o quanto está sendo formado dele. Aqui no tempo zero, ó, no tempo zero, quanto que a gente tem de produto? Zero, né? A quantidade está aqui no eixo Y. A gente tem zero, porque no início da reação ainda não teve produto formado. Mas conforme vai passando o tempo para cá, ó, a quantidade de produto vai aumentando. Tá bom? Então é isso. Esse é um comportamento gráfico da cinética, quando a gente acompanha a formação do produto. Então, a concentração, a quantidade de produto cresce ao longo do tempo. E, em contrapartida, logicamente, a quantidade de reagente vai diminuindo. Porque ele, justamente, isso está se transformando nisso. Então, aqui eu vou deixar 2 exercícios para vocês, que é para calcular a velocidade média. Deste considere que uma garrafa PET com cerca de 100 gramas, então aqui está a quantidade da garrafa PET, 100 gramas, demora 500 anos para ser completamente degradada no ambiente. Qual a velocidade média da reação de degradação do PET? Então, você vai usar aquela formulazinha, variação da quantidade, ó, então, tem 100 gramas e ela demora 500 anos, então esse é o tempo, ó, 500 anos, para ser completamente degradada. Completamente degradada significa que no final, se inicialmente você tinha 100 gramas, no final você tem 0. Então, vocês deem uma olhadinha nos slides anteriores e daí vocês vão encontrar um valor em gramas da velocidade de degradação da garrafa PET ou do PET em gramas por ano. Aí, apresente o resultado em gramas por ano, que é isso aí, e gramas por mês, que daí para isso eu vou deixar, não vou falar aqui, né? Mas é só você ver, fazer uma regrinha de 3. Essa quantidade que você encontrou é por ano, ou seja, quantos meses tem um ano? 12 meses. Então, você já sabe que essa quantidade aqui demora 12 meses para degradar, né? Então, quanto é degradado em um mês? Isso é para responder essa segunda parte, que já é outro tipo de conhecimento, tá? Que vocês já têm, já estudaram também em outros lugares e que é mais o raciocínio lógico, tá? E a outra questão é, considerando que a velocidade média de degradação do nylon, que é muito usado aqui nas redes de pesca, muito na pesca industrial, né? É de 2 miligramas por ano, então aqui você já tem a velocidade média. Quantos anos é necessário ou são necessários, né? Para que um fio de nylon de 0,5 gramas degrade completamente. Então, agora você tem a variação de massa de nylon, que ele era 0,5 e degradou completamente, então se tornou 0. E você tem a velocidade média, você precisa calcular o tempo, tá bom? E a gente vai finalizar aqui essa aula para vocês irem vendo e a gente poder ir tirando as dúvidas, tá? Logo mais eu vou estar preparando, eu acho que mais 1 ou 2 videoaulas para estar falando desse assunto aqui ainda.